Então, ó, esse case aqui foi um case de aumento de 40% na produtividade, reduzindo 70% de horas extras, ó. Então, horas caindo e volume de trabalho aumentando, tá? E esse outro case aqui, na verdade eu estou fazendo esse trabalho ainda nessa empresa, que é, isso aqui foi um slide da apresentação do gerente de tecnologia, ele disse, ó, mais 67% de produtividade. Então, vamos lá. Quando a gente fala 40% a mais de produtividade, mais entrega de trabalho, trabalhando menos. Quando a gente fala de 60, ou seja, são números. Aí eu tenho números aqui, ó. Deixa eu ver se esses cases estão aqui. Ó, esse exemplo aqui. Antes a gente fazia 6 com 4 pessoas, agora a gente faz os mesmos 6 com 2 pessoas. Como assim? Antes a gente fazia 41 com 2 pessoas, hoje eu faço 50 com uma pessoa. Isso aqui são números de um time que apresentou o resultado. Antes a gente fazia 35 com 7 pessoas, agora eu estou fazendo com duas. Antes eu fazia assim com três, agora eu faço com uma pessoa a mesma coisa. Então, assim, só para vocês entenderem, isso aqui são números do que é produtividade. A gente está falando de produtividade. Produtividade é sobre entregar mais resultado com qualidade. Ninguém está falando de se matar aqui, não. Ninguém está falando de trabalhar mais horas. Não. E esse exercício que vocês vão fazer agora fala exatamente sobre isso. Como construir ambientes mais produtivos. Na verdade, vai trazer uma reflexão e um olhar sobre esse assunto. De que a gente pode, por exemplo, estar fazendo uma tarefa que hoje eu levo 8 horas para fazer, eu posso estar fazendo em 4 horas a mesma tarefa. E como é que a gente faz isso num contexto individual e num contexto em equipe, para que a gente consiga fazer times performarem com mais resultado, com alta performance, com mais qualidade de vida. Ou seja, trabalhando menos, dedicando tempo para a saúde. Então, eu estou nessa empresa do aumento de 67% de produtividade, eu estou fazendo um trabalho de semana de 4 dias. Iniciando um projetinho de implantação de semana de 4 dias. Mas é um negócio que, para quebrar essa cultura no Brasil, né, de você trabalhar menos dias, é muito complexo, não é fácil. E lembra que eu te falei da semana de 3 dias, Mara? Que a gente estava batendo um papo sobre esse modelo. Ó, olha, vou fazer um cálculo aqui para vocês, que eu estou fazendo um cálculo que essa empresa que teve um aumento de 67% da produtividade, essa empresa eu não vou comparar porque ela é fora da curva mesmo. É uma empresa que já tem uma cultura humanizada, enfim. Olha a conta que eu fiz. Imagine que eu tenho 5 dias de trabalho. Se eu aumentei 67% na produtividade do time, significa dizer que em 5 dias o time entrega 167. Uma empresa normal entregaria 100%. Eles estão entregando 167, ok? Em 5 dias. Conseguiram entender isso? Se eu aumentei 67%, se antes Uhum. eles faziam 100, agora eles estão fazendo 167 nos mesmos 5 dias de trabalho. Beleza? Eu vou Com a pegar mesma esse quantidade, com a mesma quantidade do time, Alex? com a mesma quantidade. Até com menos pessoas. Porque teve pessoas que saíram e tal, mas com a mesma headcount o mesmo. Aí veja, eu vou pegar os 167. Aí eu vou dividir os 167 por 5 dias. Dá 33,4. Aí eu vou multiplicar por 3 dias. Dá 100. Significa dizer que se a gente está aumentando a produtividade do time em 67%, eles poderiam estar trabalhando 3 dias somente para entregar os 100. Se eles estão trabalhando 5, eles estão entregando 167. Se eles trabalham 4 dias, 4 vezes 33,4, eles estão entregando 133%. Ou seja, eles estão entregando 33% a mais, ainda trabalhando 4 dias. Só que esse lance da semana de 3 dias veio em mente outra coisa. Como essa empresa é fora da curva, eu disse assim, cara, deixa eu fazer uma análise aqui.
Na verdade, eu vou defender uma bandeira de semana 3 dias para líderes, não para empresa ainda. Mas esse programa daqui forma líderes para desenvolver times para que o líder trabalhe menos. E quando você, poxa, Alex, mas você está falando semana de 3 dias, então o líder vai trabalhar 3 dias? Não necessariamente. Qual é o lance da semana de 3 dias? Que depois eu vou contar para vocês e eu vou fazer uma aula só sobre isso. Cara, eu defendo a ideia de trabalhar todos os dias e viver todos os dias. Eu defendo a ideia de você ter 7 dias na semana para fazer o que você quiser, o que te faz bem. Por exemplo, eu adoro estudar final de semana, ler, porque é um momento que eu estou mais tranquilo, não tem aquela exigência de agenda de trabalho mais pesada. Só que na semana eu trabalho 30 horas, só que eu trabalho todo dia. Só que se a gente fizer uma análise, não é para trabalhar 3 dias e depois não, não é um negócio rígido assim. Eu defendo o negócio de trabalhar e viver todos os dias. Sabe aquela coisa de segunda, sexta, sábado, domingo? Como é que a maioria das pessoas vivem? Sofrendo 5 dias e vivendo 2 dias. É assim que as pessoas vivem. Eu defendo 3 dias de trabalho, 3 dias para viver e um dia para pensar no passado e aprender e projetar o futuro. Esse vai ser meu modelo. Só que é um modelo esquemático só para mostrar que a gente tem que ter 3 dias de trabalho, 3 dias de viver e um dia pensando. Só que, na verdade, isso tudo acontece todos os dias, né? Não é, eu vou trabalhar segunda, terça e quarta, depois eu não trabalho mais. Não. Como líderes que somos, e a gente sempre está conectado com o trabalho, mas a gente vai trabalhar de uma forma inteligente, né? Para que a gente seja mais consultivo do que efetivamente operacional. A lei está operacionalizando um monte de coisa. Mas abrir para vocês aqui uma coisa que tá bem embrionária, que eu ainda estou montando, mas que vai ser bem a filosofia do que a gente vai fazer para esse programa aqui. Porque vocês concordam comigo que é difícil vender alta performance e produtividade? Cara, tanta gente fala sobre isso. Sabe, no Instagram vai vir um monte de gente falando sobre produtividade, sobre performance. Eu sei que eu tenho um programa muito diferenciado, porque são métodos que eu construí, que eu uso. Eu uso o Learn Sprint que eu ensinei para vocês semana passada para ler. Eu uso, eu sou consumidor. Eu uso o Life Sprint, que vocês vão conhecer na jornada lá individual, de equilíbrio na vida. Eu uso de times, que eu dou consultoria em empresas nisso. Então, assim, eu uso tudo. Eu uso self. Fiz o meu fechamento self hoje. Então, assim, eu estou sempre usando, eu uso o que eu ensino, né? Então, eu sou consumidor. E só que eu preciso de algo para conectar com as pessoas, sabe? E eu quero vender essa bandeira de, eu acho que a gente pode sim trabalhar e viver todos os dias. Trabalhando 3 dias no total, vivendo 3 dias no total, e um dia a gente precisa gastar tempo pensando na nossa vida também. Não pode ficar só indo, indo e. Mas para onde a gente está indo, né? Mas enfim. Então, eu queria contextualizar isso para vocês entenderem o que é esse exercício, né? Esse é um exercício de produtividade. Cara, esse exercício eu faço no início da implementação da metodologia, sempre. Porque com esse exercício eu já quebro algumas resistências das pessoas. Porque as pessoas têm uma resistência natural de. Eu estou enfrentando isso. Em todos os clientes que eu passo, eu tenho essa resistência. Mesmo fazendo isso aqui. É muita reunião. Agora a gente vai perder tempo fazendo reunião o tempo todo. Essa é uma resistência padrão. Com esse exercício, eu consigo mostrar para as pessoas que o fato das reuniões que a gente está fazendo, que na verdade não são reuniões, são cerimônias da metodologia e que tem que ser cumpridos, são rituais que têm que ser cumpridos, servem para a gente trabalhar de forma inteligente. A gente não é mais metralhadora. A gente precisa ser sniper. Chega de ficar dando um monte de tiro para acertar uma vez.
gastando um monte de energia. A gente precisa ser organizado e dar o tiro certeiro. Esse exercício serve para mostrar isso para vocês. Fez sentido? Ou seja, isso aqui eu estou dando uma contextualização para vocês entenderem onde é que esse exercício ele entra no contexto. Quando vocês quiserem quebrar resistências das equipes para a metodologia. A equipe, vocês vão vivenciar isso agora. Vocês vão ver que eu vou provar para vocês que existem maneiras mais produtivas de fazer as tarefas, desde que a gente seja organizado e focado e tenha metodologia para trazer isso, para ser sniper e deixar de ser metralhadora, como um time, tá? Vocês vão fazer duas atividades. Vamos começar agora a fazer o trabalho. São duas atividades. Eu vou explicar qual é a primeira atividade. Vocês vão executar. E vocês vão anotar o tempo que vocês levaram para fazer a primeira atividade. Eu vou explicar a atividade. Quando todo mundo entender, eu vou contar um, dois, três e já. Vocês começam a fazer todos ao mesmo tempo e vocês anotam a atividade. Não é uma competição entre um e outro. Você vai se comparar com você mesmo, que você vai comparar o tempo de uma atividade com a outra que você fez, tá? Minha recomendação, façam o mais rápido que vocês conseguirem, tá? Então, na primeira vez, faça o mais rápido que conseguir, na segunda vez, faça o mais rápido que conseguir, para que isso não seja um fator que entre na discussão que a gente vai ter. Então, primeira atividade eu vou explicar, vou dizer já, vou ligar o timer, vocês vão executar, e quando acabar, olha na tela, vai ter o relógio, você anota o tempo. Todo mundo acabou, segunda atividade, vou explicar, vou dizer já, ligar o timer, vocês fazem, anota o tempo também. Depois a gente vai discutir. O pessoal que vai assistir a gravação e que vai ver essa atividade, faça a atividade agora. Pega o papel e a caneta aí, né? Dê pause aqui na gravação e execute a atividade e olhe. Eu vou dar um tempo maior para quem estiver fazendo aí, mas quando eu disser já aqui, você executa aí como se estivesse aqui na aula ao vivo com a gente também. Beleza? Tá claro então o que é para fazer? Então vamos lá. Primeira atividade. Vocês estão vendo que nessa tela tem três colunas, de 1 a 10, de A a J e de 1 a 10 em romanos, ok? A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, nas duas atividades, tem que estar essas três colunas escritas no papel que vocês têm aí, tá? Na primeira atividade, vocês vão escrever linha por linha. 1 em romano, não execute ainda, que eu vou ligar o time. 2, B, 2 em romano, 3, linha por linha. Ficou claro? Alguma dúvida? No final, vocês vão ter as três colunas do jeito que está aqui, de 1 a 10 de AJ e de 1 a 10 em romano. Nessa disposição que está aqui também. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? 1, 2, 3 e valendo. Acabou, anote o tempo, não esqueça. Todo mundo acabou? Maurício? Sim, o negócio foi ficado na frente aqui. Hã? Fui olhar o tempo, as nossas imagens aqui, o vídeo estava na frente, Eu vou deixar um tempinho mais mas já anotei. para. Legal. Para o Foi pessoal bem a que hora que vai. virou para um aqui. Beleza.
Pronto. O pessoal que está fazendo a gravação também provavelmente já deu tempo de fazer. Quanto tempo foi, Mara? 32. Maurício? Foi mais ou menos um, porque eu olhei e ele ainda estava. Mais ou menos um. É, porque ele estava tampando, aí até eu olhar ele virou um. Tava um pouquinho antes do um, mas Ah, beleza. no Arredondou ali. minuto, Boa, né? boa. Um minuto. E Deixei um minuto. beleza. Bem, um foi quanto? 39. 39. Beleza. Segunda atividade. Agora vocês vão fazer mesma coisa. O resultado final vai ser as três colunas, só que vocês vão agora escrever coluna por coluna. Vocês vão escrever Uhum, de A a 10, de A a J e de 1 a 10 em romano. Ok? sim. 1, 2, 3 e valendo. Quando acabar, anota o tempo. E avisa, só para eu ver quando vocês acabarem. Uhum, sim. Todo mundo acabou? Uhum. Sim. Deixa bater um minuto. O pessoal que está na gravação. Era para ser metade mesmo? Boa, finalizei um minuto aqui. É, uma coisa, uma diquinha boa para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem até apresentar essa gravação para o time de vocês. Já tem minha explicação. Tá o timer ligado. O primeiro foi até o minuto 30, o segundo até o minuto. Normalmente as pessoas até esse tempo elas fazem. E elas vão assistir também o debate aqui das reflexões, tá? Para você não precisar reproduzir. Então, você pode levar isso para o time, posicionar ali no momento que eu estou explicando, né? No momento que o Maurício falou, aí você não está apresentando, não, volte a apresentar. A partir dali você pode startar para o seu time. Vamos fazer algumas reflexões agora. Ah, você acabou se antecipando, Maurício. Quanto tempo deu o seu segundo exercício? 30 segundos, é exatamente metade, né? Deu exatamente a metade. Quanto foi o seu, Mara? 26. 26 para 32, né? Uhum. Meio. Os mesmos 39. Os mesmos? Sim. E porque eu demorei a marcar, né? Eu demorei para olhar. Eu tava olhando, aí o valor tava menor, mas aí, para ser justo, eu marquei da hora que eu vi mesmo. Quando eu acabei, eu fui marcar, fazer o apontamento dos segundos. Aí quando eu olhei, já tinha passado. Aí eu deixei os 39. Na verdade, assim, veja a disparidade que está aqui, ó. Teve gente que bateu 1 minuto e 30 segundos em relação ao primeiro, metade do tempo. Mara, eu acho que foi uns que 26 para 32. Deixa eu ver aqui. 32 menos 26. 6. 6 dividido por 32 foi uns 20% mais produtiva. E você ficou ali empatado, né? Então a Foi. gente teve aqui 100% de produtividade, o dobro, né? Metade do tempo, É. 20 e zero. Assim, alguma coisa houve, cara. Dificilmente o segundo sempre é mais rápido que o primeiro, sempre. Não tem como ser igual, assim. Isso é uma reflexão interessante. Foi Eu na já virada vi, do olho mesmo. eu Foi na já vi virada do gente, olho. só que não é segundinhos, pô. Chega a ser relevante, chega a ser 50%. Olha o de Mário, 100%.
Provavelmente, ou o primeiro você fez mais rápido, e o segundo você fez mais lento. Enfim, alguma coisa influenciou aí. Mas, assim, depois você pode até refazer e experimentar. Uhum. Mas, assim, Como é, diz a história, eu sou mais rápido na linha do que na coluna. é porque, cara, se vocês. Aí vamos fazer as análises para a gente entender. Primeira reflexão: o resultado é o mesmo nas duas atividades? O produto do trabalho foi o mesmo? Sim. Sim. Tem três colunas de 1 a 10 de AJ, de 1 a 10 em romano. Tem dois produtos de três colunas aí no papel de vocês? Sim. Exatamente como está escrito aqui. Sim. Perfeito. O resultado foi o mesmo. O que é que mudou? O tempo. Correto? Mudou o tempo. E vou pegar o exemplo de Maurício, que é o mais. Maurício fez o primeiro em 30, o segundo em 1 minuto. Maurício, o seu exemplo Ao contrário, né? foi o que eu acabei de falar. Foi o Lembra que eu falei? contrário. Foi o contrário. É o Como, contrário. como é, Primeiro em como um é, Benhu? minuto, segundo em 30. Então, ó, o seu exemplo, lembra que quando eu Foi um comecei a. minuto. Acho que congelou um pouquinho, Benhu. Lembra quando eu comecei a falar que eu dei o exemplo de uma tarefa eu fiz em 8 horas e a mesma tarefa eu posso fazer em 4 horas? Uhum. O seu exemplo foi exatamente o exemplo que eu dei. E Uhum. acontece isso. Tem gente que vai 20%, 50%, 100%. Esse é o. Quando alguém vem com esse número, é possível, gente. E, obviamente, a segunda forma de fazer, ela é mais rápida do que a primeira, correto? Quando eu faço isso numa plateia, às vezes eu me assusto, porque eu fico com medo de alguém dizer que fez a primeira mais rápido que a segunda. Porque concordam comigo que não tem como a primeira ser mais rápida que a segunda. O método é mais complicado. É muito mais complicado. É menos natural, né? Você está acostumado a É. escrever de 1 a 10, A, B, C, D, né? Vai numa sequência lógica que você já está mais habituado a fazer. Na A outra verdade, você tem que pensar mais para executar, né? exatamente. Parece que no Uhum. segundo você está indo na banguela, né? Você está descendo a ladeira. É, E o é mais primeiro natural. você está número, letra romano. O seu cérebro está fazendo um setup. Sabe o que significa fazer a primeira tarefa? Você está em multitarefa. Você está executando várias coisas ao mesmo tempo. Minha rotina? Quando a gente está pulando de uma tarefa para outra, a gente perde produtividade. Olha o exemplo de Maurício. Fez a mesma coisa em 30 segundos e 1 minuto. O produto foi o mesmo. Então, quando eu estou no dia a dia, aí faço uma tarefinha, faço outra, aí eu chego no final do dia com a sensação de que eu não fiz nada. Quem é que nunca teve essa sensação? Hum, Então, vamos Tem, lá. Primeiro ponto, discutimos que se a gente tiver uma forma mais focada, eu consigo fazer em menos tempo. Esse é o primeiro benefício. Só que eu vou trazer outros benefícios. Alguém percebeu algo em relação à qualidade? Sei lá, o primeiro ficou Sim. melhor do que o segundo. A qualidade do produto, a letra, qual é o seu exemplo, Mara? A primeira atividade ficou toda torta, não ficou alinhada. E ficou feio. A segunda ficou perfeita, números alinhados, letras alinhados e números romanos alinhados. Pessoal, como é que existe Mara, um jeito? no meu foi o primeiro. Como No é que primeiro, o meu existe? ficou alinhado. Olha Assim, ali, ele é o mais. Acho segundo que não ele é ficou. gênio. Cara, você é. Oh, o meu segundo ficou mais feinho. Acho que eu fiz mais depressa. foi, né? Ah, não Cara, é, sei se é, dá para interess- ver. é interessante. Interessante, né? Ficou sombreado, Maurício. Tem que tirar o sombreado.
para Ah, mostrar. essa que sombreada. Veja, Primeiro, o segundo. esse lance da qualidade, ele, assim, não é unânime, né? Depende muito né? Tem gente que parou um pouquinho, teve um cuidado mais, às vezes por ter pensado mais, parou. E tem gente que no segundo subestima. Ah, não, isso aqui é moleza. Aí começa. É interessante isso também. Quando eu Uhum. conheço a tarefa, pode ser um indicativo de que a qualidade não seja tão boa, porque eu subestimo ela. Mas olha, vou pegar o exemplo de Mara. No caso de Mara, o segundo ficou melhor do que o primeiro. Cara, existe uma forma mais produtiva de fazer e existe uma forma com mais qualidade. Então, falamos dois critérios: tempo e qualidade. Vou falar de um outro agora: valor agregado ao cliente. Olha essa reflexão. Imaginem que vocês tivessem, quando desse metade do tempo, eu parasse o cronômetro. No caso de Mara, quando desse 15, 16 segundos, eu pararia o cronômetro. No caso de Maurício, quando desse 30 segundos, eu parava o cronômetro, 30 ou 15, né? Na primeira 30 e na segunda 15. No caso de Benhu, quando desse lá os 19 segundos, 19,5, eu pararia o cronômetro. Na primeira atividade, o que estaria escrito no seu papel? Estaria A escrito, metade. estaria escrito daqui para cima, correto? Uhum. Sim. Quantos por cento você fez da primeira coluna? 50. 50%. Quantos por cento você fez da segunda? 50. 50. Quantos por cento você fez da terceira? 50. Também Você 50. entregou o que para o cliente? Metade do produto. Metade do trabalho. 0%. Você não entregou nada Hum. para o cliente. Não existe entrega pela metade. Ah, eu estou construindo um carro, faltou o pneu, eu vou entregar para o cliente? Não, para o cliente é zero, pô. O cliente recebe o produto finalizado, ele não recebe metade do produto. Entendi a lógica. Então, do ponto de vista do cliente, ele recebeu zero, ele não recebeu nada. Significa dizer 0% de entrega. É por isso, quem está aplicando a metodologia do Team Sprint, quando o time está na metade da tarefa, a tarefa falha, é 0% de entrega. Porque ou você entrega ou você não entrega, meu amigo. Não tem 99%. Aí é onde a gente que é de projetos, Benhu, não existe tarefa 90%. Existe tarefa é 0 a 100, velho. Ou o cliente recebeu ou não recebeu, do ponto de vista do cliente. Por isso que a agilidade, né? Por isso que os métodos ágeis, por isso que a metodologia que a gente usa dos sprints, ela é, amigo, não tem metade. Ou você entregou ou você não entregou. Ou você agregou valor ao cliente ou você não agregou. E se você agregou, entregou. Ah, aquela parte, Alessio, agrega o valor para o cliente. Então, beleza. Então você pode contabilizar. Mas nesse exemplo, meu amigo, eu queria a coluna. Então não entregou nada. Então a entrega foi zero para o cliente. Beleza? Agora vamos fazer a segunda forma. Na segunda forma, teria algo mais ou menos assim, se eu parasse na metade. Teria aqui, aqui. Essa parte de cá estaria escrita. Primeiro, você entregou quanto? 100%. 100%. Segundo, você entregou 50%. Zero. Terceiro, você entregou 0%. Significa dizer que, do ponto de vista de entrega de valor para o cliente, a segunda é melhor. Porque você teve pelo menos uma entrega. A primeira é aquela sensação que a gente tem de chegar no final do dia e não ter feito nada. Porque você não acabou nada, cara. Você fez metade de uma, metade de outra, metade de outra, metade de outra. Chega no final do dia, você diz, cara, que porra foi que eu fiz hoje? Nada. Por quê? Porque você não entregou nada. Aí eu vou conectar vocês com o Self-Daily, com o Self-Sprint. Lembra aquela aula que eu dei do Self-Daily, da metodologia de produtividade individual, que faz parte do programa que em breve bem vai conhecer também.
Aquela metodologia é para isso, para a gente ter foco, para a gente, diante de um monte de coisa para fazer, o que é que eu vou fazer hoje? E dar foco naquilo. E eu não estou falando de dar foco. Ah, não, Alessio. Então significa dizer que eu não vou receber mais interrupções, eu não posso interromper um trabalho que eu estou fazendo? Não, não é isso. Mas eu preciso tirar essa ilusão de achar que eu estou fazendo um monte de coisa e isso está sendo produtivo. Isso tende a desgastar mais. Ou como foi mais cansativo a tarefa de você ficar número, letra romana. É mais cansativo, Estressante, é mais estressante. estressante. Exatamente. Você está variando ali em vários, né, tarefas, cenários, contextos. Era isso que eu ia falar variação de tarefa, né, Alessio? Variação de tarefa. São contextos diferentes. Então, assim, quando a gente usa o Team Sprint, a gente está dando foco pro time. Quando eu digo assim, faça uma reunião diária com o seu time, para isso, pô, pegar aquilo, tudo que tem para fazer e dizer o que a gente vai fazer hoje. E, ó, ao invés de estar com um ângulo de visão em tudo, eu reduzo o ângulo de visão e fico mais focado aqui. Para que eu consiga chegar na segunda forma de fazer. Mais focada, com menos interrupções. Entenderam? Então, assim, então, ó, tempo é melhor, qualidade em alguns casos é melhor, valor para o cliente é melhor. Menos desgaste. Então, vocês entenderam? Quando eu mostro aqueles números, 40% de aumento de produtividade, com menos horas de trabalho. É por isso. É porque eu estou tirando a equipe de um ambiente onde ela está ali suando, o povo trabalhando. Amigo, eu não quero ninguém trabalhando, atirando para todo lado. Né? Um romano, dois, B. Cara, isso é improdutivo. Então, a metodologia serve para a gente alinhar a expectativa com o cliente do que é prioridade, ter ciclos de gestão para a gente fazer equipe produzir e fazer com que as pessoas trabalhem de forma mais organizada para serem mais produtivas, consequentemente. Então, aqueles números não nasceram ao léu, é porque a gente está implementando a metodologia para fazer o time ser mais focado, pô, para fazer a tarefa 2. E o self-sprint é também inspirado no contexto de time, mas agora no individual, para você também ficar mais focado. Gente, ó, vou dar o meu depoimento. Quando eu não uso o self-sprint para mim, eu me sinto muito mais desgastado e muito menos produtivo. Porque é um monte de tarefa que está me atormentando e que eu tenho que fazer, mas que eu não organizei, eu não rodei o self. Agora, quando eu chego, ó, e faço isso aqui, vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui. Quando eu chego e faço isso aqui, ó, organizei o meu backlog, priorizei e botei nos meus dias lá, ó, o que é que eu vou fazer hoje? Olha Olha, lá, rendeu a a estrela, hein? conversa com o Benhur tá aqui, eu comecei com o Benhur hoje, tá aqui, ó. O que é que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou trabalhar e vou estudar. Botei uns pontos aqui para rodar amanhã. O que é que eu vou fazer quinta? O que é que eu vou fazer sexta? O que é que eu vou fazer sábado, domingo? Essas coisas que estão nos outros dias não vão me atormentar, pô. Eu priorizei. Eu vou ficar focado nisso aqui. Nisso aqui. Isso aqui é self-daily, self-sprint, pô. Peguei o contexto e botei e comecei a rodar. E quando vocês fazem isso no contexto do time de vocês, como é que o time se organiza nisso? No quadro de gestão à vista. Quais são as tarefas lá e o que é que a gente vai fazer hoje? Vamos focar nisso aqui. Faz sentido, gente? Uhum. Muito. É show. Quando eu mostro isso para as pessoas, eu consigo quebrar um monte de resistência. Aí eu digo para elas o seguinte: sabe por que a gente faz uma reunião de planejamento?
Sabe por que a gente faz reunião todo dia? Para vocês trabalharem no segundo modo, para ter mais foco. Vocês provaram que tem duas atividades, é o mesmo resultado. Em uma eu faço em 4 horas e a outra eu faço em 8 horas. Tá provado aqui. Maurício acabou de provar isso. E eu falei isso antes do exercício. É. E o exemplo dele provou isso. E vocês vão ter o exemplo de vocês, da equipe de vocês. Tem gente que fica ali, tem gente que fica assim, ó. Eu fiz 1 em 20, o outro em 1 em 20 e o outro em 30. Aí dá uns 50, 70% por aí. Já é relevante, pô. Tem gente que fica ali 20, 30%, 40%, 50%. O Maurício foi 100, né? Reduziu. Os primeiros foi o dobro do. Então, assim, vocês vão experimentar isso na equipe de vocês para vocês conseguirem quebrar essa barreira. Diga, Bi. Você falando aí, eu tive uma experiência, acho que 2 anos atrás, na época da pandemia, com um time de desenvolvedores. Eu tinha 5 dev e eu tinha um dev, cara, que era assim, a gente fazia planejamento, né? Para cada um puxar a atividade. Hum, Esse cara, velho, ele, assim, eu digo que ele era um monstro. Ele pegava a atividade dele, entregava, os testes dele não voltavam sim, e ele ainda dava apoio para os outros. E eu fiquei sim. pensando assim, velho, esse cara é um ponto fora da curva. E assim, talvez ele não seja a minha referência do time, mas assim, a atividade que o cara fazia era a mesma dos outros. Só que a entrega dele, o poder de entrega dele era, sim, totalmente diferente. Legal. E assim, eu tratei com ele de uma forma, e eu disse assim, velho, eu não vou usar. O nome dele era Carioca, eu não vou usar o Carioca como Você como referência para eu referência. fazer. Sim. Porque não tinha, cara. Mas assim, você via que era o diferencial do trabalho. Ele tinha uma forma de trabalhar que era diferente dos outros, tá? E teve um momento que eu disse assim, Carioca, velho, é, na reunião mesmo, no planejamento, assim, velho, eu tenho uma dúvida aqui. E assim, eu fico até constrangido de lhe perguntar, mas você responda se você quiser. Que eu disse a ele, qual é o segredo? Tá? Aí ele começou a rir, tá? Sim. Ele começou a rir e aí ele falou o que você acabou de explicar aí. Foi. Eu não me preocupo com quem não é necessário. Pronto, É isso. acabou-se. Eu não É me isso mesmo. preocupo com o que não é necessário. Então ele pegava a atividade, quando ele puxava a atividade dele, ele focava Foco, na atividade. foco, vai. E a gente fica com um monte de coisa, porra, atormentando. Então a gente tá fazendo uma atividade pensando em outra. Sempre assim, velho. A gente tá fazendo uma atividade pensando em outra. E outra, quando a gente fala de produtividade individual, eu uso Pomodoro às vezes. A maioria das vezes eu não uso, mas tem aquela atividade que eu vou fazer um trabalho chato, às vezes outro fazer um trabalho minucioso, que eu tenho que ficar extremamente concentrado, porque eu não me concentro, eu fico muito disperso. E eu ligo o timer, pô. Quando eu ligo o timer, eu já entro em outro estado que me permite focar. Eu particularmente, trabalhando, eu não gosto, não. Eu gosto dessa. Mas às vezes às vezes tem tarefa que eu digo, pô, essa tarefa é chata pra cacete, vou escrever um artigo, vou fazer um negócio, eu vou ligar o timer. Porque eu sei que eu vou precisar me concentrar um pouco mais do normal. Então, assim, é isso, cara. A gente precisa utilizar ferramentas de gestão e produtividade para que a gente consiga. Então, quando eu estou falando e quando eu estou defendendo essa bandeira, né, que eu vou começar a defender da semana de 3 dias, é sobre isso, pô. A gente não precisa ficar se matando de trabalhar, pô. A gente precisa trabalhar de forma inteligente. Mas isso tem um preço. Quer ver um exemplo? Vou pegar um exemplo de um time que está fresquinho. Que eu estou fazendo uma implementação, está no segundo mês. Os caras estão lá produzindo, mas reclamando que só gota, os conflitos começando a aparecer, que é super normal. Aí o pessoal, aí na retrospectiva do time, o pessoal reclamou de é muita reunião, é muito tempo em reunião, tarará, tarará. Agora os pontos positivos. O time está mais integrado, a gente está conseguindo enxergar as tarefas de todo mundo, a gente está conseguindo se comunicar melhor.
Aí eu disse para a menina, ela falou, isso o pessoal tá reclamando demais. Eu falei, mas por que que você não está evidenciando as coisas boas e dizendo, gente, a gente só conseguiu essas coisas boas por causa dessas reuniões que estão reclamando? Cara, você quer que caia do céu um benefício? Tem que pagar um preço, pô. E às vezes o preço é um planejamento. Qual é o preço do sniper dar um tiro certeiro? Ele vai gastar mais tempo mirando, pô. Ele não vai dar um tiro de qualquer jeito. Ele não vai querer ser rápido. Ninguém está falando aqui de rapidez, de velocidade. Vocês viram falando de velocidade aqui? Eu disse aqui, você tem que fazer a tarefa mais rápido. Não. Até porque quando a gente fala isso, as pessoas tendem a desprivilegiar a qualidade. Né? Quando a gente fala faça mais rápido, a primeira coisa que acontece é a qualidade cair. Então a gente está falando sobre produzir com qualidade. Produzir com qualidade de vida. Né? Então, não é para as pessoas se matarem de trabalhar, mas as pessoas vão precisar trabalhar em equipe para chegar nesse estágio de alta performance. E nós, como líderes, também temos que ter uma reflexão sobre como nós nos organizamos para entregar melhor as atividades e as tarefas. Para que a gente também dê o exemplo. Porque se a gente não for produtivo, né, você vê, ó, na própria jornada de vocês, tem aqui, ó, o time cumpre o que promete. Você vai fazer o time cumprir o que ele promete, mas na sua jornada está aqui. Você também tem que cumprir o que promete. Não dá para você fazer o time cumprir o que promete e você não cumprir o que promete. Né? Você tem que também cumprir aquilo que você promete. Então, você precisa ser estratégico, que é isso que traz os resultados. É isso que torna você um profissional mais valioso e é isso que faz com que você modifique a cultura da equipe para performar melhor. E aí, fez sentido, gente? Essa atividade é muito profunda. Sim. Ela é muito profunda, é muito impactante e as pessoas vão fazer na prática. Não é eu dizendo a elas. Sabe, quando eu digo assim, quando eu disse, tem uma tarefa que você pode fazer em 4 e a mesma tarefa que você fazer em 8 horas. Algumas pessoas dizem, não, isso não é possível. Se Maurício pensou que não era possível, é possível. É possível, pô. Né? E assim, a gente pega esses exemplos. Você tem um time, às vezes, né, com várias pessoas. Você pega esses pontos assim, natural. E outra, você vê três exemplos totalmente diferentes aqui. Três exemplos totalmente diferentes. Tempos diferentes, diferença de tempos diferentes. Então, não dá para ficar querendo igualar as pessoas também. E aí é onde entra o aspecto da jornada lá de cima, né? Cada um tem a sua individualidade. Só que antes disso, a gente vai chegar no estágio de equipe onde todo mundo está performando. Depois a gente vai olhar como é que a gente consegue potencializar ainda mais, aproveitando os talentos individuais de cada um. Beleza, queridos? Perguntas? Não, não. Show. Então, esse é o exercício das 4 colunas. 3 colunas. Finalmente fizemos a Adorei. atividade das 3 colunas. É por isso que eu queria fazer ao vivo, porque eu acho que ela é muito mais impactante, assim. Mas sem problema, pessoal que não assistiu, vai ficar interessado no feedback de Mara sobre a aula de hoje, sobre as 3 colunas para Verdade. fazer e assistir a aula.